Boa noite a todos. Boa noite. 4 de novembro de 2016, todos nós aqui estamos reunidos com o objetivo de estudarmos a obra Paulo e Estevão. Nós já estamos no capítulo 8, Martírio em Jerusalém. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Amado Mestre Jesus, o quão felizes ficamos, Senhor, em nos reunirmos aqui uma vez por semana, estudando os Teus ensinamentos, discutindo entre amigos, entre família e esclarecendo todos os nossos sentimentos. Te agradecemos imensamente o trabalho feito no plano espiritual em nosso socorro, a segurança no regresso ao lar e os exemplos que ficam impregnados em nossa mente e em nosso coração para que possamos trabalhá-los durante a semana. Que essa Tua luz, Senhor, nos seja ferramenta de trabalho, de melhoria, de paciência, de tolerância. Que nós possamos deixar uma luz acesa onde há escuridão, um pouco de esperança naqueles desenganados. Que esses ensinamentos nos sirvam para enxugar lágrimas, dar a mão, escutar. Que, enfim, Senhor, possamos ser Tua ferramenta em qualquer lugar, a qualquer hora, trabalhando pelo próximo e por nós mesmos. Obrigado por todo amparo e proteção. Que assim seja. Obrigada. Muito bem. Então vamos entender. Paulo está em Jerusalém, foi para o Sinédrio, está preso, começou a ser linchado, apedrejado. Alguém fez a denúncia aos romanos que intercederam e conseguiram tirar Paulo da morte. O chefe dos soldados romanos, como era o nome dele? Cláudio Lísia. Exatamente, o tribuno, o chefe, vamos dizer, como se fosse o comandante da guarda, é simpatizante do cristianismo. E quando ouviu aquele homem falar de Jesus, já houve uma empatia muito grande. Só que ele não pode em absoluto assumir a sua crença. Então o que ele fez? Prendeu Paulo para protegê-lo. Vamos dizer assim, o soldado, não é o soldado, seria, vamos dizer, o chefe da guarda, que está abaixo dele, um pouco mais, teve uma conversa com ele dizendo que deveria ser entregue Paulo aos judeus para ser julgado pelos judeus, porque afinal de contas isso era algo religioso e os romanos não interferiam nas discussões religiosas dos judeus. O Lísias, para não se comprometer, concordou no dia seguinte entregar Paulo ao Sinédrio. Então Paulo novamente recebeu a visita de Dalila, da sua irmã, acompanhada do seu sobrinho. Como era o nome do sobrinho? Estefânio. E ele ficou muito feliz porque viu que era um jovem inteligente. Houve uma empatia muito grande. Logo na saída de Dalila, os guardas já vieram e já fizeram esse movimento para ele ir direto para o Sinédrio. E aonde lá o seu julgador ferrenho é nada mais, nada menos que Ananias. Ele já diz assim, coisa interessante, justo Ananias. Ananias foi o homem ao qual Paulo saiu de Jerusalém para ir para Tarso para mandar matar. Lembram disso? Que Ananias foi que converteu Abigail. E para surpresa dele, Jesus mandou Ananias devolver a visão, que ele havia ficado cego depois da visão de Jesus na entrada de Damasco. Então, puxa vida, justamente um Ananias. Então, já está nesse julgamento, já está um bate-boca, porque Paulo não se cala. E quando Paulo fala muito bem, quando Paulo começou a falar de Jesus, pronto.
eles eram muito fanáticos. Eles não admitiam jamais ter que falar que Jesus era o Messias. Jesus era o Messias aguardado por todos os judeus. Eles não admitiam que um homem que foi morto no meio de 2 ladrões poderia ser comparado e maior do que Moisés. Em hipótese alguma. Então eles ficavam com ódio quando Paulo. Então nesse momento que Paulo começa a falar de Jesus, pronto, aí começou. E aí o Ananias solicitou que dessem chicotadas na boca. E ele, de certa forma, ele está se curvando. Ele disse assim, se eu tiver que passar por isso, eu vou passar. Ele não está preocupado se vai morrer. Ele está preocupado se tem que cumprir o que ele tem que fazer, o trabalho dele. Eu acho lindo isso no verdadeiro cristão. Ele não valoriza, ele não titubeia em relação à morte. Você vê o verdadeiro cristão nesse momento. Quando ele vê que a morte vai chegar, ele corre para a sala. Se dissesse, olha, toma banho com 1 quilo de sal. Eu tomo, não tem problema nenhum. Dê 3 voltas na vela, acenda a vela, segunda, terça, acenda, faça o que você quiser. E diga que você não acredita no espiritismo. Só isso, sem problema nenhum. É por isso que Jesus fala, todo aquele que quiser salvar a própria vida física, perdê-la. Vamos lá então? Eu vou só pegar aqui essa última fala de Paulo. O apóstolo, no entanto, longe de acovardar-se, replicou tranquilamente. Juízo apressado o vosso. Não mereço a cruz do Redentor, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos do mundo seriam justos, aplicados ao pecador que sou. Temeis os sofrimentos, porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem nada vê além destes efêmeros dias da existência humana. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. Os cristãos, sabei-o, conhecem outra vida espiritual. Suas esperanças não repousam em triunfos mendazes, que vão apodrecer com o corpo no sepulcro. A vida não é isto que vemos na banalidade de todos os dias terrestres. É antes a afirmação de imortalidade gloriosa com Jesus Cristo. Aí nós entendemos da onde vinha a força de Paulo. Da onde vem a força de Paulo? Certeza da imortalidade. A certeza da imortalidade. A vida não é isto que vemos na banalidade de todos os dias terrestres. Gente, esse texto está extremamente atual. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. Porque se nós lermos os profetas, as lições são grandiosas. Que eles eram inspirados pelo mais alto. Mas eles esqueceram. Os cristãos, sabei-o, conhecem outra vida espiritual. Suas esperanças não repousam em triunfos falsos, que vão apodrecer com o corpo no sepulcro. Porque o que nós queremos vencer no dia a dia? Porque é rápido. A palavra do orador parecia magnetizar agora a assembleia em peso. O próprio Ananias, não obstante a cólera surda, sentia-se incapaz de qualquer reação. Olha a vibração de Paulo. E, obviamente, toda a assistência espiritual dessa assembleia. Como se algo de misterioso compelisse a ouvir até ao fim. Imperturbável em sua serenidade, Paulo de Tarso prosseguiu. Continuai a ferir-me, escarrai-me na face, açoitai-me. Esse martirológio me exalta para uma esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos, e onde Jesus
há de reinar para sempre. É o reino de Deus dentro de Paulo. É por isso que a fala dele, na alegria ou na tristeza, eu sou sempre o mesmo. Ele já alcançou o seu reino interior, aquele reino onde ele está em paz. Nós ainda não temos, então nós ainda nos submetemos a que o outro vai fazer em nós. Se tu me tratas bem, eu estou bem. Se tu me tratas mal, eu estou mal. Se as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu fico mal. Se as coisas acontecem do jeito que eu quero, eu fico bem. Ainda há pouco, conversando com o nosso irmão Graco, a gente lembrou aqui a fala de Francisco de Assis com Clara. Francisco de Assis procurou Clara e estava muito triste com o que estava acontecendo com a igreja. E vocês sabem que Francisco de Assis se desprendeu de tudo. Ela disse assim, pai Francisco, e olha que era o grande amor dele, né? Irmã Clara, ambos, grande amor. Pai Francisco, percebemos que o senhor é um homem muito apegado. Ele disse, eu, minha filha, apegado? Sim. O senhor é muito apegado. Porque o senhor acha que o senhor é o dono da igreja. Que o senhor vai controlar a igreja. A igreja não é sua, é de Jesus. É Jesus que vai tomar conta. E ele sorriu e disse, é verdade. A partir de hoje, eu não serei mais o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Compete a ele realizar o trabalho. Uma coisa tão sutil. Então, isso é estar em paz. Eu tenho que fazer o meu trabalho. O outro vai responder por ele. E isso é auto-amor. Isso é amor. Isso é paz. O outro estando ou não estando, eu estou bem. Com doença ou sem doença, eu estou em paz. Com açoite ou sem açoite, eu estou em paz. Por quê? Porque eu tenho a consciência que tudo isso que está acontecendo vai passar. Só uma coisa nunca passa, é o amor. Entendemos isso? Ele já está aqui. Ele cuspiram no rosto dele, chicotearam o rosto dele. Ele está ouvindo assim gritos, berros de todas as formas, e isso não atinge a Paulo. Que desejais? Continuou em voz firme. Com as vossas arruaças e perseguições. Afinal, onde o motivo para tantas lutas estéreis e destruidoras? Os cristãos trabalham como fez Moisés, para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. É inútil dividir, fomentar a discórdia, tentar empanar a verdade com as ilusões do mundo. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fastos da antiga lei. Esses fastos é a história da antiga lei. Ele mais uma vez coloca Jesus o quê? Acima dos profetas. De todos. É inútil dividir, fomentar a discórdia, tentar encobrir a verdade com as ilusões do mundo. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia do Cristo. É o sol que ilumina as tradições, e ele dá cutucada, e as histórias da antiga lei. Ele é o sol que ilumina, porque está no escuro. E Jesus mesmo falou, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Eu vim para dar cumprimento à lei. Nesse interim, não obstante a estupefação de muitos, estabeleceu-se nova balbúrdia. Os saduceus, quem quiser anotar, os saduceus eram membros de uma seita judaica, tá?
oposta aos fariseus. E normalmente quem pertencia a esse grupo eram os ricos. Então, os saduceus atiraram-se contra os fariseus, com gestos e apóstrofes, frases enérgicas, delirantes. Em vão, o sumo sacerdote, que é Ananias, procurava acalmar os ânimos. Um grupo mais exaltado tentava aproximar-se do ex-rabino, disposto a estrangulá-lo. Foi aí que Cláudio Lísias, quem é? Apelando para os soldados, fez-se ouvir na assembleia, ameaçando os contendores, o povo que estava aprontando, estava montando as contendas. Ele estava presente, Cláudio Lísias, então ele viu já toda a confusão que estava sendo feita com Paulo. Estavam querendo matar Paulo. Agora olha só. Surpreendido com um fato insólito, quer dizer, extraordinário, porque os romanos não interferiam nas discussões de ordem religiosa. Por isso que Jesus foi crucificado. Apesar de que eles tentaram colocar de uma forma como se Jesus quisesse atacar ao Império Romano. Como se Jesus fosse aquele que tivesse construindo, fomentando uma discórdia, reunindo o grupo para fazer um ataque aos romanos. Foi esse o objetivo de Judas ter ido denunciar. Apesar de que Judas foi uma marionete na mão dos fariseus. Surpreendido com um fato extraordinário, porquanto os romanos jamais procuravam intervir em assuntos religiosos da raça. Os tréfegos, que são os astutos, israelitas, submeteram-se imediatamente. Eles sabiam onde o calo apertava. O tribuno dirigiu-se então a Ananias e reclamou o encerramento dos trabalhos, declarando que o prisioneiro voltaria ao cárcere da Torre Antônia, até que os judeus resolvessem ventilar, debater o caso com mais critério e serenidade. No meio dessa bagunça, se Cláudio Lísias não estivesse aí, Saulo teria sido morto. Ou seja, meus irmãos, parece que a coisa está solta, mas não está, não. Tem toda uma programação de ordem divina. Nós fomos num velório essa semana, um rapaz muito jovem, de 46 anos, e imagina, filho, filha, família, aquela confusão, um rapaz que, uma bactéria, em 24 horas ele morreu. E aí a pessoa nos questionando, e eu fico assim, gente, bactéria está no ar. Por que só ele? Por que com ele? Então, ou seja, quantas bactérias não adentram em nosso corpo e não fazem uma destruição porque ainda não está na hora? É o caso daquele senhor que tinha que desencarnar. Um espírito foi para dar um susto, deu um susto, ele desencarnou no susto, mas desencarnou por quê? Por causa do susto? Já estava programado, o coração já estava mais para lá do que para cá. Aproveitaram aquele espírito brincalhão para fazer o que tinha que ser feito. Então parece assim que as coisas estão soltas, mas não estão. Tudo acontece segundo a vontade do nosso Pai. Obviamente que nós temos o livre-arbítrio. Com o meu livre-arbítrio eu posso também acelerar o que não deveria acontecer. As autoridades do Sinédrio não disfarçaram seu enorme espanto. Mas, como o governador da província continuava em Cesareia, não seria razoável desatender ao seu preposto em Jerusalém. Então ele estava aqui assumindo o então governador. Antes que se verificassem novos tumultos, Ananias declarou que o julgamento de Paulo de Tarso, consoante a ordem recebida, prosseguiria na próxima sessão do tribunal, a realizar-se daí a 3 dias. Os guardas retiraram o prisioneiro com grande cautela. Enquanto os israelitas mais eminentes buscavam conter os protestos isolados
dos que acusavam Cláudio Lísias de parcial e simpatizante do novo credo. A atitude dele já fez com que o povo começasse a desconfiar. Vocês estão entendendo a história? Reconduzido à cela silenciosa, Paulo pôde respirar e refazer o ânimo para enfrentar a situação. Experimentando justa simpatia por aquele homem valoroso e sincero, o tribuno, Cláudio Lísias, tomou novas providências a seu favor. O ex-doutor da lei estava mais satisfeito e aliviado. Teve um guarda para atendê-lo em qualquer necessidade, recebeu água em abundância, remédio, alimentos e a visita dos amigos mais íntimos. Essas mostras de apreço muito o comoviam. Espiritualmente, sentia-se até mais confortado. Doía-lhe, porém, o corpo ferido e fisicamente estava exausto. Depois de palestrar alguns minutos, conforme a permissão recebida, com Lucas e Timóteo, sentiu que certas preocupações dolorosas lhe amarguravam o coração. Seria justo pensar numa viagem a Roma, quando seu estado físico era assim precário? Resistiria por muito tempo às tremendas perseguições iniciadas em Jerusalém? Contudo, as vozes do mundo superior haviam-lhe prometido essa viagem à capital do império. Não deveria duvidar das promessas feitas em nome do Cristo. Porque ele está duvidando. Olha, eu acho que não vou para Roma, não. Do jeito que eu estou, mais para lá do que para cá. Certa fadiga, cansaço, aliada à grande amargura, começava a infirmar-lhe as esperanças sempre ativas. Mas caindo numa espécie de sonolência, percebeu, como de outras vezes, que uma viva claridade inundava o cubículo, ao mesmo tempo que suavíssima voz lhe sussurrava. E aí nós vamos percebendo que, nesse momento, é um sono. Porque o que acontece? Quando eu estou no corpo, eu estou limitada, aprisionada ao corpo. No momento que eu entro no processo de relaxamento, eu meio que emancipo, eu afrouxo um pouco os laços, e o espírito se liberta parcialmente do corpo. Então, nesse momento, ele enxerga com os olhos do espírito, os olhos espirituais. Regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. Alegra-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Pensa a dor bater na nossa porta física, a dor moral, a dor emocional, e você se alegrar. Por que eu me alegro? Porque eu vou avaliar, eu estou espiando, reparando o mal do passado, eu estou sendo provado, e se eu tirar um 10, eu ainda mudo de classe. Porque tudo isso é o que? Transitório. A verdadeira felicidade não é deste mundo. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos, a alegria, divinos do que? Da esperança. Então, o que nos amargura quando estamos em sofrimento é quando perdemos a esperança. E a esperança de quem sofre, ela tem que buscar na terra? Então, a esperança de Paulo, a esperança que o nosso Senhor Jesus convida a Paulo, é uma esperança inquebrantável, é uma esperança sólida, é uma esperança autêntica. Guarda o teu bom ânimo, porque ele está aqui perdendo o ânimo, É machucado, doloroso. Olha, eu acho que não dá para ir para Roma, não. Do jeito que eu estou, guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificasse, afirmasses de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. Ou seja, tu vai para Roma. Você vê como estava tudo programado.
De pronto sentiu que novas forças lhe retemperavam o combalido organismo. Rapidamente ele já melhorou. A claridade da manhã surpreendeu quase bem disposto. Nas primeiras horas do dia, Estefânio, quem é? Sobrinho dele, filho da irmã Dalila, procurava-o com certa ansiedade. Recebido com afetuoso interesse, o rapaz informou o tio dos graves projetos que se tramavam na sombra. Os judeus haviam jurado, olha como eles são fanáticos, exterminar o convertido de Damasco, ainda que para isso houvesse de assassinar o próprio Cláudio Lísias. O ambiente do Sinédrio era de atividades odiosas. Projetava-se matar o pregador da gentilidade de gentil, né? Projetava-se matar o pregador da gentilidade à plena luz do dia, na próxima sessão do tribunal. Mais de 40 comparsas dos mais fanáticos haviam prometido solenemente a consecução do sinistro desígnio, que é esse ato de conseguir. Paulo tudo ouviu e, calmamente chamando o guarda, disse-lhe Paulo: Peço-te conduzir este moço à presença do chefe dos tribunos, para que o ouça sobre um assunto urgente. Assim, Estefânio foi levado a Cláudio Lísias. Apresentando-lhe a denúncia, o engenhoso e nobre Patrício, com um tato político que lhe caracterizava as decisões, prometeu examinar devidamente a questão, sem deixar presumir a adoção de providências definitivas para burlar, enganar essa conjura que seria a conspiração. Agradecendo a comunicação, recomendou ao jovem o máximo cuidado nos comentários da situação, a fim de não exacerbar maiormente, muito mais, os ânimos partidários. Ouviu, ficou em silêncio e, como diz, acreditou sem acreditar muito. Na solidão do seu gabinete, o tribuno romano pensou seriamente naquelas perspectivas sombrias. O Sinédrio, na sua capacidade de intrigar, poderia promover manifestações do povo sempre volúvel, e agressivo. Rabinos apaixonados podiam mobilizar criminosa e, quiçá, assassiná-la em condições espetaculares, como fizeram com Jesus. Além disso, tratava-se de um sobrinho do prisioneiro. Teria tido a verdade ou seria mero instrumento de possível mistificação afetiva, nascida de justas preocupações da família? Ainda bem não conseguira esmiuçar as dúvidas para afirmar conduta, quando alguém pedia o obséquio de uma entrevista. Desejoso de atreguar cogitações assim graves, acedeu prontamente. Olha quem era, gente. Abriu a porta luxuosa e um velhinho, de semblante calmo, apareceu sorridente. Cláudio Lísias alegrou-se, conhecia-o de perto, devia-lhe favores. Olha só. O visitante inesperado era Tiago, que vinha interpor sua generosa influência em favor do grande amigo de suas edificações evangélicas. O filho de Alfeu repetiu o plano já denunciado por Estefânio minutos antes e foi mais longe. Contou a história comovedora de Paulo de Tarso, revelando-se como testemunha imparcial de toda a sua vida e esclarecendo que o apóstolo viera à cidade por insistência de sua parte, e foi autêntico. Paulo está passando por tudo isso porque Tiago Menor implorou, a fim de combinar em momentosas providências atinentes, referente à propaganda.
Concluía a exposição atenciosa, pedindo ao amigo ilustre medidas eficazes para evitar o monstruoso atentado. Mormente, apreensivo, agora muito mais apreensivo, o tribuno ponderou: vossas considerações são justas. Entretanto, sinto dificuldades para coordenar providências imediatas. Não será melhor aguardar que os fatos se apresentem e reagir, então, a força com a força? Ele queria realmente ir para a luta. Tiago esboçou um sorriso de dúvidas e sentenciou: sou de parecer que vossa autoridade encontre recursos urgentes. Conheço as paixões judaicas e o furor de suas manifestações. Nunca poderei esquecer o odioso fermento dos fariseus no dia do Calvário. Se receio pela sorte de Paulo, temo igualmente por vós mesmo. A multidão de Jerusalém é criminosa muitas vezes. Nunca poderei esquecer o odioso fermento dos fariseus no dia do... Lísias franziu a testa e refletiu longo tempo. Mas arrancando de sua indecisão, o velho Galileu apresentou-lhe a ideia de transferir o prisioneiro para Cesareia, tendo em vista um julgamento mais justo. A medida teria a virtude de subtrair o apóstolo do ambiente irritado de Jerusalém e faria abortar de início o plano de homicídio. Além disso, o tribuno permaneceria a salvo de suspeitas injustas, mantendo íntegras as tradições de respeito em torno do seu nome, por parte dos judeus malevolentes e ingratos. O feito seria conhecido apenas dos mais íntimos, e o patrício designaria uma escolta de soldados corajosos para acompanhar o prisioneiro, devendo sair de Jerusalém depois de meia-noite. Cláudio Lísias considerou a excelência das sugestões e prometeu pô-las em prática nessa mesma noite. Logo que Tiago se despediu, o romano chamou 2 auxiliares de confiança e deu as primeiras ordens para a formação da escolta forte, olha lá, de 130 soldados, faz as contas, 200 archeiros, que são os arqueiros, e 70 cavaleiros, somando deu quanto? 400. A pergunta que não quer calar, você tem noção da quantidade de soldados romanos que tinha em Jerusalém? Ele vai liberar 400 e com certeza ele vai estar ainda cheio de soldados. Era imenso. Dá para entender por que Jerusalém aceitava caladinho? Não tinha como você iniciar uma guerra. Eles fizeram a guerra em 68, 67, eu não me lembro. E foi um verdadeiro massacre. Prenderam, alguns sim, prenderam inclusive o senador público. Mas eles destruíram, os romanos destruíram o templo de Jerusalém. Por isso que quando Jesus está no templo de Jerusalém, então para pensar, vamos. Jesus estava no templo de Jerusalém. Só aqui para escoltar Paulo vão quantos? 400. E ainda, com certeza, tem muitos soldados ainda lá. Então, em Jerusalém, dentro de um templo romano, aquilo estava empenhado de soldados romanos, sempre para manter o quê? A ordem. Você imagina se Jesus tivesse saído chutando tudo, até porque nem combina com o nosso Senhor Jesus ter um chilique desse. Saindo, chutando tudo, destruindo tudo, e os soldados dizem, olha que legal, ele está chutando. Ele ia ser preso. Os romanos estavam ali para fazer o quê? A ordem. E nós, inclusive, vamos deparar isso na obra Paulo Estevam. Então, era uma cultura dos profetas, quando queriam falar do futuro, fazerem o quê? Mímica. Então, Jesus, naquele momento, estava fazendo uma mímica, mostrando que o templo seria o quê? Destruído. De
130 soldados, 200 arqueiros, né, e 70 cavaleiros, sob cuja proteção Paulo de Tarso haveria de comparecer perante o governador Félix, no grande porto palestinense. Os prepostos, atendendo às instruções recebidas, reservaram para o prisioneiro uma das melhores montarias. Eu imagino O mesmo. melhor cavalo para ele. Ele cavalgava muito bem, ele era corredor de bico, acho que ele ainda lembrava, né? Mas você imagina o Paulo ali no meio, 400 soldados em torno dele. Eu imagino isso chegando. Em Cesareia, mas quem é que está chegando? Isso é para nós entendermos um pouco o poder romano. Vamos parar aqui? Comentários? Quer dizer, Conceição, aí a gente volta e lembra lá atrás, quando Saulo de Tarso invadiu a casa do caminho para prender Pedro, prender todos, o único que não foi preso foi exatamente o Tiago. Por quê? Porque estava lá ajoelhado, com a Torá na mão, né? Quer dizer, a providência divina ali trabalhando para ele ficar naquela posição, para não ser preso, para poder ajudar depois o Paulo. Né? Quer dizer, a gente fica vendo o trabalho da misericórdia divina, né? E se a igreja de Jerusalém ficou de pé, foi por causa de Tiago. Senão os fariseus teriam destruído a igreja. Hoje, ainda conversando com a Maria Luísa sobre o nosso movimento espírita, nós estamos ficando muito pomposos. Está virando um ritual os nossos encontros. Os encontros maiores, federativos. O discurso dos títulos. E o dinheiro pagando o ensino. Então, isso entristece nossa alma. São caros? São. Por que são caros? Porque está ficando muito pomposos. Nós poderíamos fazer de forma mais simples, com um gasto menor, mas que todos pudessem participar. Ainda conversando com a Maria Luísa, olha, algumas pessoas não vão ao nosso congresso porque não tem dinheiro para pagar. Sim, não tem. Então não tem, então você acaba o quê? Excluindo. E alguém vai me dizer, poxa, Conceição, mas isso tudo tem gasto. Eu sei que tem, mas nós poderemos nos unir para fazermos eventos, conseguir dinheiro e poder pagar. Fulano vem, Beltrano vem. Gente, quando eu comecei no movimento espírita, que tinha esses encontros, era gratuito. Eu me lembro do primeiro encontro que nós participamos, eu fiquei preocupada, meu Deus, eu não paguei nada, aí tem almoço, tem janta, tem lanche. Eu fiquei preocupada. Como é que eles conseguiram tudo isso? Aquilo me fascinou. Isso é irmandade. Então, isso nos tem preocupado realmente a nível de movimento. Mas a gente coloca na mão do Senhor e também devemos começar a fazer movimentos para tentar ver se conseguimos fazer isso de forma gratuita. Por isso que a gente faz seminário, monta estudo, tudo para a gente tentar promover estudos sérios e que todos possam ter acesso. E não quem apenas tem dinheiro para pagar. E que nós, como movimento espírita, também possamos começar a repensar nisso, senão o cristianismo, que deve existir dentro do espiritismo, vai perecer. E até que esses congressos, eles são feitos, o nosso congresso aqui, ele é feito a cada 2 anos. Quer dizer, se teria mesmo condição de fazer, de se trabalhar nesses 2 anos, fazendo eventos, todas as casas, né, fazendo eventos, para realmente suprir isso, não é? Gente, nosso tempo já foi. Bora. Vamos para casa? Agora vamos embora. Muita chicotada? Várias. Vamos orar então. Amor querido, amor de nossa vida, Senhor Jesus, o nosso sentimento é de gratidão. Gratidão por esse banquete que o Senhor nos preparou nessa noite. Gratidão, Senhor da vida, pelas vibrações que nos foram ofertadas
essa noite. Gratidão, Senhor Jesus, pelo convívio com amigos queridos que carregam a mesma necessidade, a necessidade de te estudar para melhor viver os teus ensinos. Muito obrigada, Jesus, pela terceira revelação. Muito obrigada por esse teu apóstolo do bem, Paulo, por esse outro apóstolo que pôde trazer essa obra grandiosa, Emmanuel, e que pôde ser materializada pelas mãos abençoadas do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Tudo isso, Senhor da vida, exterioriza e nos mostra o amor que o Senhor tem por cada um de nós, a nos convidar a milênios, a alçar voos, a nos libertar do charco da ignorância, da maledicência, das sensações. Muito obrigada, amor querido, e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, que aqui estão e que conduziram esse nosso trabalho em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor.